Então, retomando a aula, né, nós precisamos estar falando sobre intervalos de jornada. Nós temos dois tipos de intervalo: intrajornada e interjornada. O que é o intervalo intra? Intra é dentro. Então, é o intervalo que acontece dentro da sua jornada normal de trabalho. Quem tem uma jornada de 8 horas tem que ter pelo menos uma hora de almoço, né? É lógico que, lembrando que pela reforma trabalhista que foi aprovada, a, o empregador pode conversar com o empregado e reduzir para meia hora de intervalo intra-jornada, tá? Então não precisa ser mais uma hora de descanso e de almoço. Com essa nova reforma aí, é permitido que seja 30 minutos, no mínimo. Menos do que isso não pode. Quem trabalha jornadas com menos de 8 horas, então 6 e 4 horas, tem que ter pelo menos 15 minutos de descanso para descanso e alimentação, dentro da sua jornada de trabalho. Então, quando a gente fala intra, dentro da jornada, 4 e 6 horas por dia, 15 minutos. Passou de 6 horas, né, que normalmente é uma jornada de 8 horas, pelo menos uma hora, lembrando que a reforma trabalhista permite que, se foi feito um acordo entre patrão e empregado, que seja meia hora só de descanso e alimentação. Perfeito? Agora nós temos o segundo tipo de intervalo, que é o intervalo interjornada, ou seja, de um dia para o outro. Então, entre um dia e outro de trabalho, o trabalhador tem que ter pelo menos 11 horas de descanso. Então, você termina de trabalhar hoje, segunda-feira, para começar amanhã a trabalhar novamente terça-feira. Então, entre a pausa do seu término de segunda para começar novamente as atividades na terça, você tem que ter um intervalo de 11 horas de descanso. Ok? Então, aí está o grande lance, né? Aí você pensa assim, e pessoas que trabalham em dois empregos? Tem muitos casos aí que a gente pega, por exemplo, na área da saúde, né? As pessoas que trabalham na área da saúde. A legislação, ela diz assim, de um vínculo empregatício para o outro. Se você terminou seu turno, 6 horas, conseguiu chegar no outro local, começou a trabalhar de novo, trabalhou mais 6 horas, na verdade você trabalhou 12, 13, 14 horas por dia, no outro dia você vai ter que começar tudo de novo. Então, precisa lembrar assim, o legislador, quando ele criou a lei, né, dizendo que tem que ser pelo menos 11 horas de intervalo, ele diz assim, de um vínculo para o outro, certo? Então, ele não quer dizer assim, se você quer trabalhar em dois empregos, você vai ter que se sujeitar, então, a aguentar a jornada estendida, né? Aí é uma outra questão. Mas, pensando no normal, terminei de trabalhar, até o dia seguinte eu tenho que ter um intervalo de 11 horas de descanso. No caso de vocês que estudam, vocês não têm 11 horas porque vocês ainda têm a jornada da faculdade, né? Então, por isso que não dá as 11 horas, mas é a mesma coisa. Você está utilizando uma parte da sua jornada de descanso para aprendizado, para formação, ok? Mas assim, em termos de trabalho, entre uma jornada e outra, pelo menos 11 horas de descanso. Perfeito? Aí, sempre lembrando, né, muitas coisas que eu vou estar falando hoje, basicamente é CLT, mas tem uma coisinha ou outra que está prevista também na Constituição Federal, perfeito? Então, é o caso, por exemplo, do adicional noturno e é o caso dos intervalos, né? Então, principalmente intervalos interjornada, de uma jornada para outra, é previsto na Constituição que o funcionário tenha um tempo mínimo para poder descansar, para poder se alimentar, para ter lazer, para ter isso e ter aquilo. A Constituição não fala de quantas horas. A CLT já vem e fala quantas horas tem que ser no mínimo. Ok? Aí nós vamos falar do descanso semanal remunerado. Então, aquela questão, o descanso do funcionário tem que acontecer sempre nos domingos? Quem trabalha de segunda a sábado, ele sempre tem que descansar no domingo? A lei prevê isso? Não, né? Então, o que a lei diz? Que preferencialmente o descanso semanal do funcionário deva acontecer aos domingos. Mas ela não diz que tem que ser obrigatoriamente. Então, quem trabalha de segunda a sexta, normalmente já tem o sábado e o domingo para descansar. O sábado porque ele compensa na jornada de trabalho durante a semana. E o domingo porque já é o dia convencionado para descanso da pessoa. Então, perfeito. Agora, quem trabalha, por exemplo, em escala de revezamento? Muitas pessoas trabalham.
somente no comércio, né? Quem trabalha em shopping, aquela coisa toda. Então, ele não tem assim, eu trabalho de segunda a sexta e tenho sábado e domingo. Não, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e aí folgo na segunda. Aí na outra semana ele trabalha terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e folga na terça. Assim vai, né? O que a legislação diz para nós é assim, pelo menos uma vez no mês, a pessoa tem que ter uma folga no domingo, tá? E aí vem aquela questão, mas quem trabalha no comércio consegue? Quem trabalha em shopping consegue? Às vezes ele não consegue, às vezes ele troca folga, às vezes faz uns bem bolados assim, por quê? Às vezes o domingo é o dia que ele tem o maior movimento na loja ou onde ele trabalha, né? Mas a legislação diz que preferencialmente a pessoa tem que ter um dia de descanso, né? Dos descansos semanais dela tem que acontecer no domingo. E esse descanso tem que ser de no mínimo 24 horas, ou seja, um dia e uma noite. Tá? Então não pode falar assim, a pessoa vai tirar um dia de descanso no domingo, mas ele não conseguiu pegar o domingo todo, não conseguiu pegar o dia inteiro. Quando se fala de descanso, tem que ser pelo menos 24 horas. Perfeito? E aí tem uma outra questão interessante também, que a gente tem que falar assim, mas o descanso semanal remunerado, né, a gente fala DSR, descanso semanal remunerado, como é que ele é remunerado? Aí vamos pensar assim, quem trabalha e recebe por mês, que é o famoso mensalista, ou seja, ele já tem um salário fixo, né? Vai falar, eu ganho 5 mil reais por mês. Então eu trabalho 8 horas por dia, ganho aquele salário, mas assim, eu não sou horista. Horista é aquele que quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Se ele trabalhar menos, ele ganha menos. O mensalista não. Se o mês tiver 28 dias, caso de fevereiro, ele vai ganhar 5 mil. Se for 30 dias, ele vai ganhar 5 mil. Se for 31 dias, ele vai ganhar 5 mil. Não vai ter oscilação. Então, todos os meses ele vai ganhar o mesmo salário. Quem for mensalista já tem o DSR embutido no seu salário. Então, a gente não calcula nada. A gente só vai calcular o DSR de quem for horista. Então, aquele que trabalha por hora, a gente calcula o valor do descanso semanal remunerado que ele tem direito. Ok? E aí vem aquela questão, né, que a gente sempre ouve falar, e se eu faltar, por exemplo, numa véspera de feriado, né, que acontece às vezes o pessoal faz essas loucuras e falta na véspera do feriado, perde o dia de trabalho, perde o feriado e perde o domingo, né, assim que a gente sempre fala, perde o dia de trabalho, perde o feriado e perde o domingo. É exatamente o que a legislação prevê. Mas aí, no caso, o que vai acontecer? Quem for mensalista, eu vou ter que verificar qual é o valor do DSR dele para poder descontar. E quem é horista, eu já sei porque eu tenho que calcular separado esse valor, entendeu? Então é bem interessante o cálculo disso aí, e é bem interessante também a gente poder sempre lembrar disso aí. Sempre que se falar de um trabalhador que for mensalista, ele já tem no seu salário o descanso semanal remunerado. Se a pessoa for horista, ele tem o valor do salário dele por hora, porque o horista não tem um salário mensal, ele tem um salário por hora, e aí nós vamos ver quantas horas ele trabalhou no mês e calcular os DSR. Então, eu falo assim, tem 5 domingos no mês, então eu preciso calcular o valor desses 5 domingos para poder remunerar ele, para complementar o salário dele, fora as horas de trabalho que ele teve no mês. Ok? Então, interessante é isso aí. Eu espero que logo, logo a gente consiga voltar nas aulas presenciais e aí a gente começa a fase de cálculo da folha, né? E aí nós vamos estar fazendo todos os procedimentos de cálculo, eu vou estar explicando cada um dos procedimentos para vocês poderem entender melhor, porque é extremamente importante o contador saber calcular uma folha de pagamento, né? Ou pelo menos conferir para ver se está certo, né? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que falar um pouquinho sobre faltas e atrasos, né? Então, o que acontece? A falta e atraso são itens que estão previstos sempre na CLT, ok? Então, o funcionário, ele não pode ter atraso todo dia. Então, pode acontecer dele ter um ou outro dia de atraso, né? Então, a legislação prevê o seguinte, você pode se atrasar até 2 vezes no mês, até 10 minutos de atraso. Não vai descontar nada. Agora, se todo dia você se atrasar, aí a empresa vai falar, opa, peraí, eu vou descontar. Então, o que vai acontecer?
passou de 10 minutos de atraso, a empresa pode descontar 1 hora de serviço. Vamos supor que a pessoa atrasou 20 minutos. Então, ele chegou no serviço, o empregador pode falar, olha, você não vai entrar agora, espera completar 1 hora, porque você já está perdendo essa primeira hora de trabalho. Eu vou descontar do seu salário. Tá? Então, aquela questão. Agora, vamos pensar assim, mas eu tenho banco de horas. Então, você pode negociar, falar, olha, está tendo problema de atraso na linha de ônibus, no metrô, né, que nem agora a linha prata que não está funcionando, aquela coisa toda. Você pode negociar e falar, olha, caso aconteça de eu me atrasar na chegada do trabalho, eu posso estar compensando no meu banco de horas? Se o empregador concordar, perfeito. Então, você pode atrasar 15, 20, até meia hora, ele vai falar, eu vou descontar do seu banco de horas. Não tem problema nenhum. É um acordo entre patrão e empregado. Caso não tenha banco de horas, aí você tem que ficar bem atento, porque aí vale a legislação que já existe, que é a legislação da própria Constituição, da consolidação das leis do trabalho, que prevê, né? Passou de 10 minutos de atraso, se for atraso costumeiro, como eles costumam dizer, o empregador tem o direito de descontar 1 hora de atraso, né? Passou dos 15 minutos, 1 hora do seu salário, tá? E aí também tem aquela questão, se você se atrasa várias vezes durante o mês, você pode ser advertido, pode ser suspenso, é o que a legislação prevê, né? Perde um dia, fica em casa, mas não vai ganhar aquele dia, e pode até ser mandado embora. É a previsão legal que está na consolidação das leis do trabalho. Ok? Aí Professor, eu nós tenho uma vamos pergunta. falar... Pode perguntar. Estou ouvindo. Professor, Fala. a empresa pode, no caso do funcionário chegar muito atrasado, mandar ele de volta para casa? Pode. Ele perde o dia e volta para casa. Mas daí precisa ver quanto tempo ele chegou de atraso, né? Repete de novo porque travou aqui. Então, eu digo assim, depende de quanto tempo de atraso que esse funcionário chegou, mas existe previsão legal, sim. Entendi. Se dependendo se for um exemplo, quase metade do dia de trabalho dele, a empresa pode ter o direito de mandar Pode, ele para casa. tranquilo. Já perdeu metade do expediente, porque chegar lá, né? É aquela questão, tudo depende do que você conseguiu conversar com o patrão, né? Que nem, por exemplo, a gente vê vários casos aí, deu um temporal, alagou a cidade inteira, ou então teve um acidente, sei lá o quê. Se você ligou, avisou e falou, olha, ele fala, não, vem do mesmo jeito, então você vai até lá e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso. Às vezes a pessoa confere, vê que é aquilo mesmo que está acontecendo, e até não desconta, ou desconta só as horas, aí vai depender do seu Entendi. patrão, né? No caso, um exemplo assim Agora, de um atraso de mais ou menos 1 hora, a empresa ainda tem esse direito de mandar o funcionário de volta para casa? Ou sim, se 1 hora de caso, atraso pode mandar. Pode. porque eu já vi casos assim que do funcionário chegar para trabalhar e a empresa querer mandar o funcionário para casa e ele correr pro sindicato, né? Então, aí Alegando que precisa ver não tinha o direito de mandar ele embora, sendo que ele foi trabalhar. qual é a previsão que está no acordo coletivo de trabalho, que é o acordo entre o sindicato e os empregados, Ah, os então isso é patrões, né? variável, né? Se tiver alguma previsão no acordo coletivo, então a empresa não pode fazer isso. Agora nós estamos falando das regras gerais da própria CLT, né? Na CLT Uhum. existe previsão legal, sim. Ah, Tá? entendi. E aí nós vamos estar falando de um outro ponto interessante, que seria a questão de faltas, né? Então, qual tipo de falta que o funcionário não tem prejuízo no salário? Porque o problema da falta é exatamente isso, né? A falta prejudica o salário que a gente tem no dia, ela prejudica o descanso semanal remunerado, que seria o descanso do domingo, né? Pode ser descontado, e também prejudica até as férias, né? Porque existe uma previsão assim, se você tiver muitas faltas durante o ano, existe até uma escalinha, existe uma graduação, né? Se não me engano, até 12 faltas não é descontado nada. Faltas injustificadas. Agora, se você ultrapassar de 12 faltas ao ano injustificada, começa a penalizar suas férias. Então, mais de 12 faltas ao ano que não sejam justificadas, vai começar a descontar os seus dias de férias. Entendeu? Por isso que tem que tomar bastante cuidado.
Agora, vamos pensar o seguinte, o que a gente tem na legislação com relação às faltas, né, que não prejudique, no caso, a remuneração, não prejudique o desconto semanal remunerado. O funcionário, ele pode ter 2 dias de faltas justificadas, né? No caso, são 2 dias consecutivos. No caso de falecimento do cônjuge, dos filhos, né, e dos pais. Irmãos, que seriam lateralidade, né? Desde que essas pessoas vivam com ele, né? Principalmente irmão, se convive junto, tudo mais, né? E agora, no caso de pai, mãe e filhos, não. É só provar, através do atestado de óbito, né? Que a pessoa faleceu, você tem 2 dias. Só que tem que lembrar assim, vamos supor que o seu pai, a sua mãe, faleceu no sábado. Então, conta o sábado e o domingo. 2 dias. Na segunda-feira você tem que trabalhar. Tá? Então, não pode contar a partir do dia que você trabalha, mas sim no fato que ocorreu. Ocorreu hoje, segunda-feira, então, segunda e terça. 2 dias. Tá? Pode perguntar. Professor, desculpa, eu estava sem o fone antes e eu tentei falar, acho que o senhor não escutou. Referente ao que o senhor estava falando anterior, que até o Paulo fez alguns comentários. Sim. Eu gostaria de saber se esse acordo é só entre a CLT e a empresa, ou eu gostaria de saber também se tem no contrato, quando o funcionário assina, ele está no contrato também em relação que, se você chegar a esses minutos atrasados, a empresa tem direito de lhe mandar para casa e tal. Gostaria de saber se o acordo é só entre empresa e sindicato, ou se no contrato também a empresa pode estar fornecendo essas informações. Sim. O que vai acontecer? O contrato de trabalho ele tem que ter sido elaborado de acordo com a lei. Ele não pode ser elaborado com nada que não esteja previsto na lei, senão ele se torna ilegal. Agora, normalmente no seu contrato de trabalho existe uma previsão, se você se atrasar mais do que 15 minutos no dia, você pode ter descontado 1 hora, né, de trabalho, ou até mesmo você não poder trabalhar aquele dia, ok? Então, precisa sempre tomar cuidado com isso, que isso consta no contrato de trabalho, porque isso está previsto na lei. O que nós comentamos foi o seguinte, o acordo coletivo, que é o acordo entre o sindicato e os patrões, podem prever alguma coisa mais flexível para o trabalhador. Então, eu falo assim, olha, dependendo da situação, até 20 minutos, até meia hora de atraso não vai descontar nada e ele pode trabalhar no dia. Aí, então, você tem a garantia do acordo coletivo, mas a CLT 10 minutos de atraso, com tolerância até 15, né? A partir de 15 minutos já pode haver penalidade. Ok? Eu tenho outra pergunta com relação à justificativa. Perfeito. Lá não funciona assim, não, mas por isso que eu tive a dúvida e perguntei para o senhor, porque lá não funciona assim, não. Pode falar. Tá, vai lá. Desculpa. Eu tive um caso também de uma pessoa com quem eu trabalhei, que ela teve um excesso de atestados médicos num curto determinado período. Certo. Assim, excedeu os 30 atestados. Tá. Existe um limite para o funcionário, mesmo com justificativa médica, para a empresa não descontar? Não, se for atestado médico, ela não pode ter desconto. O que vai acontecer é assim, a empresa vai aproveitar a primeira oportunidade para mandar embora o funcionário, né? Porque se a pessoa começa assim, vários atestados, né? Atestado de 1 dia, 2, 3, aquela coisa bem picadinha assim, o patrão vai chegar à conclusão que o cara tá com sacanagem, né? Não vai achar que o cara tá doente de verdade, né? Entendi. Porque precisa lembrar assim, quando a gente fala de licença médica, que seria uma coisa mais grave, até 15 dias a empresa paga o salário. A partir do 16º dia, o INSS vai arcar com o pagamento do salário. Mas precisa passar por uma perícia médica. Então, precisa passar por uma perícia médica para ver se realmente o cara está doente ou não, né? Nesse então, caso que eu estou te falando, eram vários atestados picados, com intervalo.
E fora que uns era tipo de horas e às vezes não era Entendi. nenhum atestado do dia. E aí a É empresa porque que às eu vezes a pessoa vai trabalhava, no ela médico. forçou. Exatamente. A pessoa vai no médico, não tem uma doença específica e fica tentando cavar atestado, né? Aí a Exatamente. empresa, na primeira oportunidade, manda embora. Isso é de praxe, né? É, Perfeito? perfeito. Um segundo caso com relação às faltas é o caso de casamento, né? Então, você tem até 3 dias consecutivos para casamento. Então, casou, é o dia do casamento e mais 2 dias tranquilo, você pode ficar em casa, não tem problema nenhum. É lógico que tem os combinados, que às vezes a pessoa fala, eu vou usar meu banco de horas, eu vou emendar com as férias, eu vou fazer isso e aquilo. Mas aí são combinados. O que a legislação prevê é exatamente isso, até 3 dias consecutivos para casamento. Tá bom? No caso dos pais, né, até 5 dias consecutivos para nascimento dos filhos. Então, precisa sempre lembrar que quando a gente fala nascimento, não é só o nascimento do filho. Vamos supor que a pessoa adotou uma criança. Então, a mãe tem direito à licença maternidade de 120 dias e o pai tem direito aos 5 dias para poder fazer aquela questão de ir na maternidade ou sei lá onde, né, pegar a criança, fazer o registro, aquela coisa. Então, 5 dias, que seria a licença para o pai, consecutivos, e a licença maternidade para a mãe no caso de adoção. E no caso de nascimento do filho é normal, né? 5 dias para o pai e 120 dias para a mãe. Perfeito? Nós também temos uma outra questão que é assim, uma vez por ano você pode doar sangue. Uma vez por ano, tá? É o que prevê a CLT. Então, doação voluntária de sangue. Então, você avisa, olha, eu vou faltar tal dia que eu pretendo fazer doação de sangue. É um dia que não pode ser descontado do seu salário. Agora, se começar também a doar, porque no caso do homem, o homem pode doar até 4 vezes no ano e a mulher 3 vezes, se eu não me engano, né? Só que a legislação não prevê que sejam, vamos dizer assim, faltas justificadas, né? Então, aí precisa ser um acordo entre patrão e empregado. Beleza? Mas uma vez por ano não tem problema nenhum. É plenamente justificado. Uma outra coisa interessante, e isso só vale para os homens, né? Durante o tempo que você estiver cumprindo o serviço militar obrigatório, a empresa suspende o seu contrato de trabalho. Então, se o cara ficar lá engajado no exército, né, na marinha ou na aeronáutica durante 1 ano e meio, 2 anos, aquele período que ele ficar é computado como tempo de trabalho dele, né? E a empresa não pode mandar embora, não pode fazer nada. Só que a empresa não vai pagar salário. Suspende o contrato, né? E quem vai estar remunerando ele é o serviço militar, tá? Mas não pode desligar o funcionário. Quando ele termina o serviço militar, ele pode voltar normal para poder continuar trabalhando. Perfeito? Hoje em dia não é muito usual isso aqui, porque muitas vezes a gente vai falar, o que eu vou falar agora, vocês vão falar, mas normalmente não se usa, né? Mas vamos supor que você vai fazer vestibular. A legislação prevê que quando você vai fazer vestibular, se no dia que você vai fazer o vestibular for um dia de semana, você também tem o seu dia considerado como falta justificada. Agora, vamos pensar assim, e se o cara trabalha, que nem eu falei, trabalha em turno de revezamento, então ele trabalha de segunda a domingo, né, e folga uma vez na semana. Se ele vai prestar vestibular, o dia do vestibular é uma falta que ele pode justificar tranquilamente, a empresa não pode descontar. Ah, mas o vestibular é sábado, é domingo, mas se ele trabalha nesse dia, é justificado e não pode descontar. Perfeito? Mas ele tem que levar o comprovante, né, professor? Ele tem que levar o Exatamente. comprovante. Tudo isso aqui tem que ser comprovado, né? Então, vamos supor, falta médica, ou então, no caso de falecimento, tudo você tem que levar alguma coisa que comprove que o fato aconteceu, né? Senão, não tem como justificar. Vamos supor que você foi convocado pelo juiz para fazer parte de júri. Isso acontece. Então, vamos supor assim, você recebeu a intimação e você foi convocado para fazer parte do júri popular, que a gente chama, né? Todas as vezes que você for chamado, por quê? Quando o juiz convoca alguém para fazer parte do júri, não é dizer que você vai fazer parte. Eles escolhem lá 30 pessoas. As 30 pessoas têm que ir até o fórum, até o tribunal, se apresentar, e lá o juiz vai poder
fazer a seleção. Então, das 30 pessoas que ele convocou, o advogado de defesa, o advogado de acusação e o juiz vão fazer a escolha. Então, eles vão falar, fulano, não, esse aqui eu não quero que participe. Então, acho que eles têm direito de descartar cinco candidatos, cada um, 5 e 5. E aí é montado o júri com tantas pessoas, e aquelas que um dos dois advogados, ou de defesa ou de acusação, não aceitar, eles voltam para casa. Só que o período que ele ficou à disposição da justiça não pode ser descontado do salário. Se ele ficou lá a manhã inteirinha, né? Então ele vai trabalhar depois do almoço. Se ele ficou no júri, precisa lembrar assim, um julgamento às vezes demora vários dias. Todas as vezes que ele tiver que participar do julgamento, ele está com um dia abonado, ele não pode ter desconto. Tá? Não importa quanto tempo demore o julgamento da pessoa. Então, esse é um caso interessante. Uma outra coisa também que a gente precisa lembrar é se você trabalhou na eleição. Então, vamos supor que você foi mesário, você foi presidente de mesa, você foi qualquer coisa da eleição. Quando terminou a eleição, você recebe do juiz uma declaração que você tem direito a, vamos supor, trabalhou um dia, você tem direito a 2 dias de descanso. Isso também não pode ser descontado. E se alguém falou alguma coisa, se o patrão falou alguma coisa, você pode falar, então vai lá para o juiz e reclama, né? Porque daí ele vai ser preso, né? Porque não pode. Então é uma coisa que todo mundo respeita, é a questão da prestação de serviço eleitoral. Então, um dia de trabalho, no caso de eleição, 2 dias de descanso é justificado. E aí você só combina qual dia que você vai tirar. Tá? Sempre é uma combinação entre patrão e empregado, mas não pode descontar de forma alguma. Tá? E o que mais que a gente poderia estar falando aqui? Bom, eu não vou me estender muito com relação a mais alguns exemplos, porque senão depois eu vou entrar na outra disciplina que vai falar sobre férias, que vai falar sobre outros aspectos, né? Então, eu vou deixar por aqui assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita, perguntem. E lembrando, novamente, vocês têm que acessar a aula 7, dar uma olhadinha na pré-aula, um vídeo, é rapidinho, o vídeo lá deve ter 15, 20 minutos. Na aula, pegar o material de aula que está disponível lá, e na pós-aula ainda não está lá, mas eu vou estar colocando de hoje para amanhã o exercício da aula de hoje. Tá? Já vou ver se eu começo a colocar com antecedência. Mas não esqueça que vocês têm que estar fazendo. Aula 5 já tem exercício, aula 6 já tem exercício, e entre hoje e amanhã eu coloco o exercício da aula de hoje, que é a aula 7. Professor, Ah. e no caso desses exercícios, eu envio por e-mail para você ele respondido? Não. É um formulário online feito na plataforma. Quando você responde, enviou, eu já recebo. Não precisa enviar por lugar. Você só clicou no enviar, pronto, tá feito. É Precisa porque só tomar cuidado que só tem uma chance. Então faça com bastante atenção para não errar. Tá. É porque os primeiros que eu peguei, eu comecei a fazer hoje. Então eu peguei aqueles em Word. Por isso que eu perguntei se enviava. Não. Aqui, anterior da aula 5, não precisa se preocupar com nenhum deles. É da aula 5 em diante. Aula 5, 6 e a aula de hoje são exercícios online que eu já preparei e estou colocando na plataforma para vocês. Os anteriores não precisa fazer. Tá Perfeito? bom. Tá. Pode até conversar com os colegas aí e falar. A partir da aula 5, foi quando começou a ter o problema do coronavírus. Tá bom. Isso, Ok? exatamente. E o restante da galera que está aí na sala, ninguém fala nada? Tá todo mundo de boa? Nós estamos com 13 pessoas na sala, mas só 3 falando, né? Os Tudo demais entendido. não falam nada. Tudo entendido? Tudo entendido. E o Júnior está participando, está quieto, aí não fala nada. Passou professor. mal hoje? Professor. Diga. Lembrando daquela parte de uma folga na semana, no caso Sim. de comércio, a mulher ela tem direito a folgar a cada 15 dias no domingo, não é? Obrigatório, não é? Exatamente. A mulher tem direito a 2 domingos no mês. Entendi. E o homem só 1 domingo no mês. É verdade. Beleza. Valeu. O que mais, turma? O que mais vocês estão com dúvida?
Ninguém mais? Todo mundo tá entendido, professor. Sua sala é top. Até ele começar a fazer pergunta. É. Na verdade, as perguntas já vão estar na plataforma para vocês responderem lá. É só fazer o exercício e pontuar. Professor, como calcula essas horas de horista? Eu fiquei com vontade de saber como, pelo menos, é o esquema. Você tem que pegar o valor, no caso do horista, você vai falar assim, eu ganho R$10 por hora. Quantas horas você trabalhou no mês? Eu trabalhei, sei lá, 150 horas. Perfeito? Uhum. Então, você vai multiplicar o valor do salário hora pela quantidade de horas trabalhadas. Só que daí você tem que ver o seguinte, quantos domingos tem no mês? Ou são 4 domingos ou são 5, certo? Uhum. Aí você vai calcular. Se são 4 domingos, então 8 vezes 4, né, 32 horas, você vai somar 150 mais 32. Aí você vai ver o total de horas que você tem no mês. E aí multiplicar pelo valor da sua hora trabalhada. Aí você vai saber o valor do seu salário. Ah, entendi. É isso. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu não. Tá bom. Então, só recapitulando para vocês, o Covid começou quando nós estávamos na aula 5. Então, aula 5, aula 6 e aula de hoje, que é a aula 7, nós estamos fazendo assim, ou por vídeo, ou no caso hoje, a primeira aula online, né, que nós estamos fazendo, mas assim, vocês têm que sempre estar olhando pré-aula, a aula que tem o material escrito e pós-aula porque tem o exercício. Aula 5 e 6 já está o exercício postado no AVA. A aula de hoje, eu vou estar postando entre hoje e amanhã para vocês resolverem, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios porque eles valem nota, valem pontos, né? E como nós estamos com essa situação aí que só Deus mesmo para saber o que vai acontecer, eu não sei há quanto tempo nós ainda vamos estar com esse esquema de aula online. Então, qual que é o cuidado? Façam todas as atividades, porque de repente a Anhanguera vai chegar e vai falar assim, olha, professor, faz uma atividade online com os alunos, posta lá no Aba, eles vão responder e vai valer como prova. Aí eu vou juntar todas as notas, os pontos, né, das atividades que vocês já fizeram, mais essa atividade especial, e vai somar a quantidade de pontos que vocês precisam para poder fechar, ok? Pode ser que aconteça isso. Então, não deixem de fazer os exercícios, perfeito? E avisem os colegas que não estão entrando que, assim, na aula 1, eu vou estar postando o vídeo desta aula e os outros vídeos que eu fiz também vai estar postado lá para vocês poderem acessar quando vocês precisarem. Perfeito? Perfeito. Ok, então. Professor, Se ninguém tem mais data tem dúvida, tem data. O senhor vai pôr data de entrega para essas atividades? Porque tem professores Normalmente que eu estou estão dando. fazendo assim. Isso, normalmente eu fiz assim. A aula 5 e a aula 6, eu coloquei, acho que era, eu esqueci a aula 5, esqueci. A aula 6, acho que era até dia 1º, se eu não me engano. Mas assim, eu estou deixando um pouco mais aberto, porque eu queria fazer uma aula, que nem hoje que eu estou falando com vocês para poder explicar isso, para vocês também poderem passar para o grupo, né? Que às vezes vocês têm os contatos de vocês aí, vocês passem para eles que assim, a aula 5 e a 6 eu não fechei ainda. Quem não fez, pode fazer, ok? Agora, a partir de agora, a gente vai ser cobrado mais pela Anhanguera. Então, por favor, tentem fazer dentro de uma semana. Então, de hoje até domingo, vamos ver se todo mundo consegue realizar as atividades para mim poder estar lançando essa pontuação. Perfeito? Normalmente eu estou dando uma semana de prazo para todo mundo. Tá Ok? com o retorno previsto para o dia 13 mesmo, ou já desfez essa... Então, vamos dizer assim, até agora ninguém falou nada que não voltaremos dia 13. Mas assim, perante o que eu tenho acompanhado no noticiário, eu acho que não volta dia 13. É uma opinião minha, particular. Tá? Mas até a segunda ordem Eu volta acho... dia 13. Isso. Até agora eles têm confirmado para a gente que dia 13 é o retorno das aulas. Mas deixa eu só comentar com vocês uma coisa. Eu tenho contato com o pessoal da FECAP, que é lá na Liberdade, com o pessoal da FMU, com o pessoal da Unip, né? E eles
todos já falaram que é até o final do mês. Só em Anguera que falou para nós que nós vamos retornar dia 13. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Ok? É isso, então. Se todo mundo estiver satisfeito, eu vou encerrar então, a aula de hoje por aqui. Beleza? Pra mim tá tranquilo. Beleza. O meu, ok. Gente, façam os exercícios, examinem o material, leiam e, principalmente, se cuidem e cuidem da família de vocês. Bastante Pode deixar. cuidado aí, viu? Tá Tá bom? bom. Valeu, Obrigada, professor. professor. Eu Igualmente. Fiquem todos com Deus. Igualmente. Amém, senhor. Amém. Até quinta, né? Quinta tem outra aula, É Verdade. verdade. tá bom? Tá Até bom. mais, professor. Obrigado. Boa Falou. Um abraço, hein? Tchau, Tchau. gente. Boa. Boa noite. Boa noite.